Estamos de volta com Mãos e Lentes especial marcando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Participam desse bloco Luiz Henrique Hartmann, coordenador do Comitê de Reciclagem do Sindiplástico, o Sindicato das Indústrias de Material Plástico. Também está com a gente aqui a Jussara Calil Pires, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e o consultor de reciclagem Roque Spies, e também a Marli Medeiros, presidente do Centro de Triagem da Vila Pinto. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta para a Marli. Marli, saber na tua visão, qual é o impacto que esse tipo de atividade, que a reciclagem teve na tua comunidade? O que mudou a partir da chegada dessa atividade na Vila Pinto? Minha comunidade, a cultura era a mendicância, o trabalho no tráfico, que é as coisas mais fáceis que tinha. E o Centro de Educação Ambiental, quando chegou, ele implantou a cultura do trabalho. E eu consegui linkar a reciclagem do resíduo sólido com a reciclagem humana, porque aí deu um outro impacto, que eu trabalhava muito com a questão da defesa e promoção do direito das mulheres, né? E as mulheres eram a grande mão de obra do tráfico na nossa comunidade. Hoje o nosso centro é diferenciado dos demais centros de triagem, porque tem uma série de outros serviços sociais que acontecem lá. E isso foi um impacto muito grande, porque primeiro começou as mulheres a trabalhar, eram só mulheres. Até que os homens me denunciaram na Secretaria de Direitos Humanos, dizendo que eu estava discriminando os homens. Mas eu não sabia que eles também queriam trabalhar com as mulheres, porque a violência contra as mulheres era muito forte. Sim. Era muito forte, então... É sério mesmo discriminar, Tio? Sim, sério mesmo? Sim. Na época, o secretário do Direitos Humanos era o Marcos Rolim, sim, e ele já me conhecia. E aí ele achou assim muito inusitado aquele fato de ter recebido aquela denúncia, né? E ele foi até o centro, foi quando os homens começaram a trabalhar também. Hoje, lá, eu brinco com eles, que hoje eles têm duas funções, né? Um de carregar peso, fazer o serviço pesado da história, e também de obedecer às mulheres, porque as coordenações são só de mulheres. Hoje cresceu muito, hoje nós temos já uma escola de educação infantil, nós temos um centro cultural, nós temos um centro esportivo. Quantas pessoas estão envolvidas nesse trabalho da comunidade? Da comunidade? Mais ou menos. Olha, eu assino carteira de 148 pessoas. 148. Com os projetos ligados ao governo federal, governo municipal e governo estadual. Mais os associados do centro de triagem, né? Então, é muita gente. Nós temos 500 atendimentos dia. Então é muita gente, praticamente todos os. Legal. E se a gente for comparar a onda de violência, né, nós deixamos de ser, inclusive o Bom Jesus deixou de ser o território da paz, porque pararam de matar. Foi incrível que pareça, eu briguei muito, mas então tinha que ter matado mais gente para não ser território da paz. Bom Jesus entrou, na época o presidente Lula esteve lá, foi a única comunidade que ele esteve, implantou território da paz, e de repente nós deixamos de ser território da paz. Mas eu tenho absoluta certeza que esse envolvimento de projetos sociais muito forte, que tive a felicidade de conseguir essa rede de parcerias, né, e a Braskem está de muitos anos lá conosco, o Hartmann também, né, que agora está voltando também para nós. Então, uma das coisas que a gente construiu e que eu aconselho que todo mundo faça é uma rede de parcerias, porque quem trabalha sempre consegue a simpatia de muitas pessoas. E a reciclagem é uma coisa que... E a reciclagem humana, então... Porque tu tem que ter reciclar... Imagem, né? Quer dizer, tu tem que ter reciclar... Das pessoas. E isso que está acontecendo hoje, né, nos caminhos da reciclagem, é uma reciclagem humana. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos implantando e querendo que as pessoas adotem essa cultura da reciclagem, né? E são as pessoas, a reciclagem são as pessoas. Hoje nós temos a certeza que esses 18 galpões, eles não só trabalham para se sustentar a família, mas nós estamos fazendo um trabalho maior, que é o sustento do planeta, com toda certeza. Deixa eu aproveitar isso para abrir para vocês, talvez o Roque possa começar e vocês possam complementar dentro da visão de vocês. A gente olhando para o ex-catador, para o reciclador, a gente já vê nas imagens, a condição de trabalho já é outra, né? Já tem uma noção muito clara de proteção individual, de segurança no trabalho. Mas eu queria o teu depoimento sobre a evolução dessa atividade profissional. E aí, no aspecto profissional, condições de trabalho, remuneração, segurança jurídica. Essa atividade de reciclador, que é uma atividade que tem um impacto tão direto em comunidades, ela está já resguardada do ponto de vista do seu exercício?
Como transformar essas pessoas em verdadeiros cidadãos, né, que tenham direitos. E isso passa por apoio, né? Acho que hoje a legislação da Política Nacional de Resíduos, ela contempla a contratação de cooperativas, né, organizações, e estabelece também que o poder público é responsável para criar estruturas dignas de trabalho, né? Poder público e suas parcerias, né? As parcerias que os próprios catadores, os trabalhadores da reciclagem também vão buscando aos poucos na medida que vão se organizando. Além disso, acho que nós temos muito poucos processos educativos continuados, né? Eu estou fazendo esse trabalho hoje, mas a gente tem muita dificuldade de ter um financiamento para fazer um processo educativo continuado. A gente faz coisas esporádicas. Alguns projetos, né, consegue-se trabalhar, acompanhar um grupo 1 ou 2 anos. E aí é que a gente começa a fazer a diferença. Eu tenho um grau de formação diferenciado do nosso grupo, por exemplo, que eu tinha em Dois Irmãos, e muito diferenciado da maioria do pessoal. Eu trabalhei na produção 13 anos, né? E pude ajudar esses companheiros e companheiras a evoluir no conhecimento sobre tecnologia, né? Lá em 97 nós começamos a moer material. Eu comecei a trabalhar com moagem de plásticos em 92, né? E fui o pioneiro nessa, por exemplo, grupo de trabalhadores da reciclagem fazerem isso. Depois veio o aporte com a Copesul, né? Veio uma centrífuga para Dois Irmãos. Agora a Braskem investiu lá e tem investido em outras unidades. Que daí, além da contratação que a prefeitura tem feito com as cooperativas, que daí tem muita gente que acha que é possível gerar uma renda digna só com a triagem dos resíduos, eu digo categoricamente não. Vai ser sempre abaixo de salário mínimo, né? Quando o mundo chega lá, né? Então, assim, é necessário ter reconhecimento do trabalho através da contratação, com aporte de recursos e tecnificação. Por exemplo, essa esteira, em Dois Irmãos a gente começou com esteira no primeiro dia. Então a esteira de triagem para muitos ainda parece uma coisa tão longe, né? Então, à medida que a gente vai implantando essas tecnologias, isso tem que vir acompanhado por capacitação. Não adianta colocar a tecnologia lá se o grupo não está preparado para assimilar. E depois, a agregação de valor que a gente faz no plástico, nesse sentido ali, olha, tem materiais ali que no mínimo triplicam o valor. Você vende um saco plástico de lixo, de açúcar, de arroz, a 50 centavos, bruto, assim, fardado, para passar para R$2, né? Aglutinado, não é nem extrusado ainda, que lá em Dois Irmãos eles não fazem isso ainda, mas... E, além disso, aproveita muito mais materiais. Tem diversos materiais que os centros de triagem não conseguem, por exemplo, isopor. Hoje está 38,40, essa é mais ou menos... Mas isopor, que é um volume grande de resíduo que se gera, que vai para o aterro. Os saquinhos de massa e biscoito, por exemplo, só pensar assim, quantos saquinhos de massa e biscoito se consomem numa cidade como Porto Alegre. E esse material pode ser aglutinado, lavado, aglutinado e transformado num grão e vai fazer uma nova embalagem, caixa de ferramenta, balde de pedreiro, sei lá o que, né? Então, esses avanços são necessários serem feitos para viabilizar o trabalho. Legal. Jussara, o teu ponto de vista sobre tudo isso? Eu estava ouvindo aqui o Roque, a Marli falando, e me lembro, e também todo o debate que foi feito antes, né? A gente tem dado um foco aqui nessa discussão muito no trabalho do domicílio, né? Do morador no seu domicílio. E eu acho que tanto do ponto de vista do catador quanto da cidade como um todo, né? A gente também tem que ter a lembrança de que a gente mora, mas também a gente trabalha, a gente estuda, né? E este avanço tem que ser dado. E nós não estamos nessas discussões avançando. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que o gerador tem responsabilidade. Então, aqui o próprio Beto tinha colocado que o comércio tem que assumir a sua responsabilidade,
né? E tem que assumir também, quem sabe, fazendo parceria com catadores. Agora, vai dar certo se colocar grandes volumes num galpão? Não, não vai. O galpão não foi feito para isso. Então nós temos que avançar também em poder público, né? Evoluindo nesse sentido. E esses materiais, grandes volumes de um papel da mesma qualidade, um plástico da mesma qualidade, vai também facilitar, não vai gerar tanto trabalho manual, porque isso que o Roque está colocando, que a Marli colocou, o resíduo doméstico, ele vem com muito pouca quantidade de cada material, muita variedade de materiais, então é muito trabalho braçal, é muita coluna cansando, é muito galpão sujando, né? Para recolher poucas quantidades de um determinado material, porque ninguém recicla, nenhuma indústria recicla o pote de margarina. A indústria recicla o material que está presente naquele pote. Então o catador tem que saber reconhecer um pote de margarina feito de um material, o outro de outro. E isso gera um processo de trabalho dentro de um galpão, uma coisa bastante complexa. E aí precisa de todo um trabalho de capacitação para a ação produtiva dentro do galpão. Então, é um trabalho complexo. Não é aquela questão assim de simplesmente ali, separar. cá, A visão que a lá, gente tem, não, é fácil. Aqui mesmo surgiram, mas isso é limpo, isso é... Né? Eu ouvindo, disse, não, mas para aí, mas não é. Não, eu tenho outra visão. Vê, né, a gente nota isso no próprio sistema de recolhimento. Em algumas empresas, antes havia 2 recipientes, né? Lixo seco, orgânico. Agora já tem 5, 6, em alguns lugares tem 7. A evolução é essa, né? Para tipos de plástico, para tipo de papel, né? Então, A evolução é no mínimo 3 tipos. E até depois... Quais seriam os 3? No mínimo, nós teríamos que trabalhar, e a gente vai ter agora no acampamento da Copa, eu acho que é um fruto até de um trabalho pioneiro, uma parceria da ABS com a Braskem, né? Que se começou a fazer a separação dos recicláveis dentro do acampamento Farroupilha, que é um mundo, Sim. é uma coisa muito louca. O basicão do basicão. Então, desde 2010 que se faz a separação do reciclável e do que não é reciclável, assim, do que não é limpo, digamos assim. Né? Este ano, no acampamento da Copa, um novo parceiro surgiu, que está trabalhando com o DMLU e depois então nos chamou também, já que já estávamos lá com o reciclável, a questão do orgânico. Daquilo que pode ser transformado em gás, a Sulgás vai trabalhar junto num projeto piloto, que eu acho que não pode nem ser chamado de piloto, porque não está prevista a continuidade ainda, eles estão começando, com o DMLU e agora a ABS também, mais outros parceiros, para o aproveitamento do orgânico naquilo que pode gerar gás. Então nós vamos ter 3 tipos, que esse é o mínimo, que a evolução é essa, o reciclável, o orgânico e o rejeito, que é a nova classificação da política nacional.